Bom, pessoal, chegamos à última tarefa da apostila 2, tá joia? E essa apostila, essa tarefa é a 39 sobre plano cartesiano. É aquele joguinho que nós fizemos em sala de aula da Batalha Naval, tá joia? É bem simples, bem fácil, só prestar bastante atenção. Bom, questões 1 e 2. Primeira questão. As coordenadas 1 em x, 3 em y e 3 em x, 1 em y indicam um mesmo ponto no plano cartesiano? Justifique. De maneira alguma, né? O primeiro, se você tivesse que desenhar um plano cartesiano, ó, né? Eu teria, vamos dizer assim, deixa eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lembrando que nós temos o eixo x, que é esse da horizontal, e nós temos o eixo y, que é esse da vertical. Acima do zero aqui, nós temos os valores positivos, abaixo eu tenho o valor negativo. À direita eu tenho, no eixo x, eu tenho os positivos, à esquerda eu tenho os valores negativos. Então, ponto. A coordenada 1 em x, em 3 em y, ele está aqui, ó, 1 em x, 3 em y, está aqui, ó. Esse primeiro ponto. O outro ponto é 3 em x, 1 em y. 3 em x, 1 em y vai estar aqui, ó. Então, eles não indicam o mesmo ponto, tá joia? A ordem deles faz bastante diferença. Exercício 2. No plano cartesiano, qual a característica comum entre os pontos que possuem ordenada igual a zero? Então, ele quer saber a ordenada igual a zero. Então, o que eles possuem, vamos dizer assim, a característica comum. A característica comum, quando nós temos a ordenada igual a zero, veja bem, vou desenhar novamente um plano cartesiano aqui, ó, só para você justificar. Então, esse é um eixo, que esse eixo aqui nós chamamos, aqui, ó, fazer aqui, ó. Nós temos esse eixo que é o eixo x, e esse outro eixo é o eixo y. Bom, esse eixo x é o eixo, a gente chama ele de eixo das abscissas. E o eixo y é o eixo das ordenadas. Então, o que ele diz é o seguinte, ó, no plano cartesiano, qual a característica comum entre os pontos que possuem ordenada igual a zero? Ou seja, os pontos, o y é igual a zero. Quando o y for igual a zero, sempre, vamos dizer assim, quando o y for igual a zero e o x for um número qualquer, por exemplo, ó, 3 e 0, 5 e 0. Reparem que nos dois casos o valor de x é um número inteiro, né, positivo, e o valor de y é zero. Quando isso acontecer, veja bem, ó, quando eu vou separar aqui, ó, separar os dois casos, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Então, quando isso acontecer, o 3 em x, então está aqui. 0 em y, não vou nem para cima nem para baixo. O 5. 5 em x, 0 em y. O 5 vai estar aqui. O y é 0, eu não vou nem para cima nem para baixo. O que aconteceu com os dois pontos? Os dois pontos ficaram exatamente em cima do eixo das abscissas, ou seja, em cima do eixo x. Então, o que acontece?
Qual que é a característica comum entre os pontos que possuem ordenada igual a zero? A característica comum é que o ponto sempre vai cair em cima do eixo das abscissas, ou seja, em cima do eixo x. Só isso, nada mais. Questão 3. Considere a tabela abaixo. Então você tem a altura de uma planta de acordo com o tempo, né? Aí você tem o tempo em dias e a altura em centímetros. Letra A. O que representa o eixo das abscissas? O eixo das abscissas é o eixo x. Nesse caso, seria o tempo, tá? Nesse caso, o tempo, que ele é dado em dias, é o que vai ficar no eixo das abscissas, que é o eixo x. Quais são as vantagens de representar informações em um plano cartesiano? Poxa, é uma resposta pessoal, tá? Mas uma das vantagens, por exemplo, é a representação gráfica. Você consegue visualizar as informações bem melhor do que se você estivesse colocando ela numa tabela. Essa é a minha opinião. Cabe a você dizer a sua, tá joia? Bom, a letra C, represente os dados da tabela em um plano cartesiano. Então, eu peguei aqui, ó, já está desenhado bonitinho, né? No eixo horizontal, né? Esse eixo horizontal aqui, ó, representando o tempo em dias, que seria no eixo X. E o eixo na vertical, né? Que seria esse eixo aqui, representando a altura. Então, o que seriam os pontos, né? O tempo é 4, a altura é 3, ó. O tempo é 4, a altura é 3. Então, esse é o primeiro ponto, ó. O outro ponto, 6 em x, 4 em y, ó. 6 em x, 4 em y, ó. Onde eles se encontraram é o ponto. Onde é o outro ponto? 9 em x, 6 em y, ó. 9 em x, 6 em y. Aqui eu tenho um outro ponto. E assim sucessivamente. Ó. O próximo vai ser 12 em x, 9 em y. Então tá aqui, ó. E o último ponto, 15 em x, 9 em y. Ó. 15 em x. Opa, peguei no 16, tá? Desculpa aí. Peguei aqui, ó. 15 em x e continuo aqui no 9. Ó. Tá joia? Distribuí aí os pontos dentro do meu plano cartesiano. É isso que vocês vão estar fazendo, construindo um plano cartesiano e distribuindo os pontos. Tá? Olha que legal. Questão 4. Escreva as coordenadas cartesianas dos pontos indicados no plano cartesiano. Esse é facinho, ó. Vou começar aqui, ó, no primeiro quadrante. No primeiro quadrante nós temos o ponto G. O ponto G, ele é 3 em x, 5 em y. Ponto F, 8 em x, 1 em y. Ponto E, 3 em x, menos 1 em y. E esse ponto B aqui, ó, ele é o menos 3 em x, 0 em y. Ponto A, menos 6 em x, 2 em y. Ponto C, menos 5 em x, menos 3 em y. E por último aqui o ponto D, 0 em x, menos 4 em y. Está representado os pontos, ó. Bem facinho. Igual nós vimos em sala de aula, tá bom? Próximo exercício, para a gente estar finalizando. Represente no plano cartesiano as coordenadas cartesianas, x, y e z. Então, a coordenada do ponto x, cartesiano x, vai ser 0 em x, menos 2 em y. 0 em x,
menos 2 em y. Então, vai ser esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto x, é esse daqui, ó. Próximo ponto é o ponto 0 em x, 1 em y. 0 em x, 1 em y. É esse ponto aqui, ó. Por último, 2 em x, 0 em y. É esse ponto aqui, ó. Então, a letra A. Que figura geométrica se formará ao ligarmos os pontos? Vamos ligar para ver, ué. Vamos descobrir que figura vai formar. Se eu ligar esse ponto nesse, esse nesse e esse nesse, que figura ele formou? Um triângulo. Qual a sua área? Poxa, como que eu vou calcular a área disso daqui, né? Vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho um quadradinho inteiro. Um quadradinho inteiro. Se eu juntar esses dois quadradinhos aqui, ó, se eu pegar esse mais esse, eu vou ter mais um quadradinho inteiro. Então, só aí eu já tenho 2. Se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, e colocar ele aqui em cima, ó, por exemplo, juntando com esse outro, ele vai formar mais um quadradinho. Então, qual a sua área? Seria 3 unidades de área. Tá joia? Que maravilha! Terminamos os nossos exercícios, tá? Da apostila 2. As próximas tarefas serão da apostila 3, né? Então, até a próxima. Até mais, pessoal.